Meus amigos, o general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI e amigo pessoal do Lula, participou da CPI do GDF, que está rolando para investigar também os atos do 8 de janeiro. E dentre outras coisas, ele admitiu ter adulterado o documento que foi enviado ao Congresso Nacional, aquele relatório da ABIN, né? É claro que ele tentou tirar o time de campo, se eximir da culpa e tudo mais, mas ele admitiu, né? Vamos falar sobre isso e também sobre a carta na manga que a defesa do presidente Bolsonaro tem para apresentar nesse julgamento no TSE que iniciou hoje e que deve terminar na quinta-feira da semana que vem. Desde já, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, não custa nada e ajuda muito para o engajamento, tá certo? Antes de trazer para vocês aqui a matéria que fala dessa admissão de culpa, digamos assim, do G. Dias, tem uma parte bem emblemática que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Ele negou ali, dentre outras coisas, que deu água para os manifestantes, né? Vejam por vocês mesmos, olha só. Existe uma narrativa de que eu facilitei, ou eu facilitei ou deixei por facilitar. Eu não servi água para ninguém. Aquela imagem de servindo água, do major servindo água e eu do lado, a imagem do major ela foi gravada a 15h59. Tá até gaguejando. Horas. E a minha imagem foi gravada às 16h30. A defasagem dele dando água com a minha são 30 minutos. Então eu não estava junto dele. Eu não servi água. Eu não fui conivente com o que estava acontecendo. Bom, dá pra ver ali, pelo menos essa é a minha interpretação, não sei a de vocês, né? Mas parece ali realmente que ele tá nervoso, né? Não tem muita segurança no que ele fala, tá gaguejando e tudo mais, né? Enfim, e a gente percebe também que ele não, digamos, repreende o subordinado dele. Ele não fala realmente que a ação dele foi errada. Não, ele tá dizendo que eu não dei água pra ninguém, eu não servi água pros manifestantes, né? E ele fala manifestantes, ele não fala invasores, né? Mas tudo bem. A questão é que ele disse ali que realmente não participou efetivamente. Não, eu não dei água, foi o meu subordinado, foi o major. Ora, essa é a questão, né, general? O major que aparece no vídeo não era seu subordinado? Bom, existe um entendimento na administração pública que é o seguinte, os subordinados, eles têm responsabilidade para com o seu chefe e vice-versa. Portanto, o chefe, ele responde pelas ações dos seus subordinados. É só a gente olhar o exemplo maior que tem. Presidência da República. Aí você tem ali os órgãos que são subordinados, que são os ministérios. Portanto, o presidente, ele tem autonomia para indicar os seus ministros, não é? Se ele tem autonomia, ele também tem responsabilidade sobre eles, porque ele indica cada um deles, né? Então, se um dos ministros, ele faz besteira, sei lá, cara, o presidente vai responder também objetivamente, porque foi ele quem indicou, né? Então, os ministérios estão subordinados ao presidente da República. Logo, os funcionários do GSI estão subordinados ao ministro-chefe do GSI, e à época era o senhor general. Então, como é que o senhor quer se eximir da culpa? Você pode não ter participado efetivamente ali, dado água para os manifestantes, né? Como a gente viu nas imagens ali, os seus subordinados fazendo. Mas o senhor responde também, objetivamente, pelas ações deles, né? Queremos saber, o senhor orientou esse tratamento que eles deram para os manifestantes, como o senhor falou? Sim ou não? Aí, na CPI do GDF, o senhor não vai poder responder essa questão, mas na CPMI do 8 de janeiro, bom, aí é outra história, né? O ex-diretor adjunto da ABIN também vai poder responder. Será que esse documento que a gente vai falar agora foi adulterado, sim ou não? Eis a questão, né? Então, assim, não adianta querer se eximir da culpa, se desvencilhar, não, porque o senhor estava lá, né? E ao que parece, a sua equipe estava muito mal orientada, muito mal treinada, tá? Porque é inadmissível a gente ver aquelas imagens, vândalos, invasores conseguirem adentrar ao Palácio do Planalto, numa das sedes dos poderes da República. É inadmissível e terem o tratamento que tiveram, né? Serem orientados ali, não, vai por aqui, vai por ali, toma uma aguinha aqui, tá com sede, só faltou um cafezinho. É inadmissível. E além do mais, essas pessoas aí, que em sua maioria, ao que tudo indica, são infiltrados, né? Tinha alguns emocionados também, mas são infiltrados, foram pagos, né? E tem denúncias a respeito disso que será deliberado na CPMI do 8 de janeiro também, né? Pagos para fazerem aquilo. É inadmissível essas pessoas terem recebido aí água, terem recebido orientação de membros subordinados ao GSI que o senhor comandava, né, general?
Pois bem, veja só. Bomba, Gonçalves Dias admite manipulação de relatório da ABIN sobre atos do 8 de janeiro. Vamos entender. Nesta quinta-feira, o general da reserva, Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, durante o governo Lula, admitiu que houve uma edição no relatório da Agência Brasileira de Inteligência, enviado ao Congresso Nacional, com alerta sobre os ataques planejados às sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro, né? Então, ele admitiu, houve uma edição. Ok, primeiro ponto, né? Segundo ponto. Segundo o Dias, o documento original mencionava o ministro do GSI como um dos destinatários dos informes, o que não correspondia à verdade. Isso segundo a versão dele, né? Em seu depoimento à CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele explicou que a resposta da ABIN ao Congresso consistia em uma compilação de mensagens de aplicativos com data, horário e informações sobre os acontecimentos. No entanto, o documento erroneamente atribuiu a ele a condição de destinatário. Dias deixou claro que não participava de nenhum grupo de WhatsApp e não era responsável pela disseminação dessas mensagens compiladas. Logo, o documento em questão não estava de acordo com a realidade. Antes de ser enviado, essa discrepância foi corrigida. Bom, então o que ele está dizendo aqui é que esse documento não foi enviado para ele, mas constava no relatório que tinha sido enviado e que por isso ele fez essa edição, né? Porque não correspondia com a verdade. Não, eu não recebi, mas no documento constava, então eu tirei essa informação, né? Só que ele não diz por quê e também não diz que ele fez isso. Ele está dizendo isso agora, né? Então assim, ele tinha que ter dito para o Congresso Nacional exatamente isso. Falar, olha, eu adulterei aqui o remetente porque eu não recebi, tá? Ele não fez isso. Bom, se ele não fez isso, muitos aí, alguns céticos, podem entender como admissão de culpa. Se ele não disse antes que adulterou esse documento, então é porque realmente ele tem algo a esconder. É porque realmente ele não queria que as pessoas tivessem acesso a essa informação, né? Só que depois que essa informação foi vazada pela velha mídia, eu lembro a todos, aí a coisa ficou insustentável. Novamente, né, general? Porque o senhor só saiu do cargo porque aquele vídeo foi vazado. Se aquele vídeo não fosse vazado, talvez o general ainda estivesse no cargo e talvez a CPMI do 8 de janeiro sequer teria sido aprovada, né? Olha como são as coisas. Bom, o senhor falou isso agora na CPI do GDF. Eu quero ver se vai falar a mesma coisa na CPMI. Porque a CPI não tem poder para prender o senhor, né? Mas a CPMI, sim, vai ter poder. Aí é onde a criança vai chorar e a mãe não vai ver. Vamos aguardar, né, meus amigos? E falando agora da carta na manga que a defesa do presidente Bolsonaro tem para apresentar aí nesse julgamento do TSE. Que ressalto. É um dos 16 processos que o presidente Bolsonaro irá responder. Então, meus amigos, como eu já falei em vídeos anteriores, lamentavelmente, né, eu entendo que realmente eles vão tirar o presidente Bolsonaro da jogada, vão torná-lo inelegível, porque ele é o político mais amado da história desse país, o que goza de maior popularidade, muito diferente do atual presidente, né? O Lula não sai nas ruas porque não tem apoio popular. Não se vê os 60 milhões de votos em nenhum lugar. Muito diferente do ex-presidente Bolsonaro, né? Olha como ele foi recebido em Porto Alegre hoje. Isso aqui foi na saída do aeroporto. Olha a quantidade de pessoas, né? O cara sequer consegue andar. Tem vários vídeos aí circulando nas redes sociais, mostram realmente que onde quer que o presidente vá, ele arrasta multidões, muito diferente do Lula. É por isso que a população tem esse sentimento dentro dela, né, de que realmente, olha, tem alguma coisa obscura nessa história, né, e é tão complicado que a gente não pode nem falar aqui. Eu sei que vocês entendem. A coisa realmente tá complicada, tá perigosa, digamos assim, né, mas é por isso que eles querem tornar o presidente Bolsonaro inelegível, porque é realmente alguém popular, que tem um capital político muito grande e que, se mesmo ficar inelegível, seja nesse processo ou nos outros 15 que ele também vai responder, vai ter aí o seu capital aumentado, né? Essa é que é a questão. Agora veja, a defesa dele tem uma carta na manga para apresentar no TSE, né? Então saiu uma matéria aqui no Jornal da Cidade Online, na verdade um artigo publicado pelo meu amigo o professor Eduardo Negrão, né? Um grande abraço, professor, que diz o seguinte: a carta na manga de Bolsonaro para o julgamento de hoje, né? Então ele cita até um exemplo para a gente entender melhor aqui, não é? O tcheco Franz Kafka foi um dos escritores mais importantes do século XX.
Num de seus livros mais importantes, O Processo, ele narra a história de um homem processado por uma autoridade remota e inacessível, sendo a natureza de seu crime mantida oculta, tanto para ele quanto para o leitor. Bom, algo parecido com o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro realmente, né? O ex-presidente Bolsonaro vive situação semelhante. Ele está sendo processado por uma ação corriqueira aos presidentes se reunir com diplomatas e embaixadores, né? Algo totalmente normal. E, inacreditavelmente, apesar dele não haver requisitado, o processo está em sigilo e ele luta para derrubar isso, pois quem não deve, não teme. Essa é a carta na manga do ex-presidente para o julgamento marcado para essa quinta-feira, né? Então, para tanto, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai reiterar o pedido de levantamento do sigilo da ação sobre reunião com os embaixadores em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar à inelegibilidade do ex-mandatário. Numa situação absurda, pois, em geral, é o réu que pede o sigilo. O advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, deve se reunir com o relator da ação no TSE, Benedito Gonçalves, para fazer o pedido de retirada integral do sigilo. Fica difícil entender a necessidade do TSE de manter o sigilo sobre o processo que envolve um homem público. E a defesa do ex-presidente já tinha pedido o fim do sigilo em abril, mas o relator negou dar publicidade à ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo PDT. E se o sigilo for levantado, o depoimento do ex-ministro Anderson Torres, por exemplo, se tornará público, Torres depois como testemunha, né? Então, a grande questão, meus amigos, é que, como eu falei, né, eu não tenho esperanças de que ele se livre dessa. O sistema vai torná-lo inelegível porque eles querem Bolsonaro fora da jogada. Essa é que é a questão, tá? Se não for nessa, será nas outras 15 ações, né, nos outros 15 processos que ele ainda vai responder, tá? A maioria deles, se não todos, não tem fundamento, não tem base, mas como a lei não tem sido referência no Brasil, lamentavelmente isso vai acabar acontecendo. Mas a grande questão, né, a grande carta na manga da defesa do Bolsonaro está em dar publicidade, em dar notoriedade para a população. Porque quanto mais isso ficar exposto, quanto mais as pessoas verem que o presidente Bolsonaro está sendo vítima do sistema, está sendo perseguido, é que a virada vai acontecer. Porque, veja, já temos uma parcela expressiva da população, que fez o L, inclusive, que está se arrependendo, né? Nós temos cerca de 400 mil famílias que deixaram de receber o Bolsa Família. Isso aí nós estamos falando seguramente de milhões de pessoas, né? Que se arrependeram, que votaram no Lula achando que ia tomar cervejinha e comer picanha e que agora estão deixando de receber o Bolsa Família. Bom, essas pessoas certamente se arrependeram. Se as eleições fossem hoje, não votariam no Lula, certamente. E até aqueles que, sei lá, não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro, porque não gostam do Bolsonaro e nem do Lula, estão vendo que realmente o sistema é bruto e estão perseguindo alguém inocente. Estão perseguindo alguém pura e simplesmente porque querem tirar ele da jogada. Porque não vem ali, né? Não bate com os interesses do sistema. Essa é que é a questão, é contra o establishment, né? Então isso está ficando cada vez mais exposto. E eu espero que essa estratégia dê certo e que pelo menos o caso ganhe notoriedade, fure a bolha e caia, nos olhos ali de quem realmente precisa ver, de quem não está no jogo político, de quem não está acompanhando a política. E essa, meus amigos, é a função de cada um de nós, né? De compartilhar aquilo que vem acontecendo no país, para que aqueles que não estão antenados fiquem por dentro e percebam o que está acontecendo, né? Essa é a questão. Curta e compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.